boa tarde você, meu amado irmão em Cristo Jesus, graça e paz a todos. Tudo bem com você? E aí, como tem sido esse ano de 2021 aí? Já estamos no dia 20 de janeiro de 2021, começo de ano bastante esperançoso aí com a chegada das vacinas, né? Dessa contaminação aí do Covid, essa pandemia que deixou 2020 um ano de reflexões aí a todos nós, né? Um ano de pensamentos, de reconstruções, de arrependimentos, de pedidos e além de pedidos de perdão, também libertação de coisas que nós estávamos carregando sem necessidades, né? Essa pandemia, na verdade, para mim, foi um ano de renovo, um ano de recomeço, e é muito bom quando nós reconhecemos isso, apesar das percas que nós tivemos, muitas, e eu continuo ainda mantendo as determinações aí da área da saúde, utilizando o álcool, as máscaras, mas assim que for possível me vacinar, eu serei sim um desses que irão tomar a vacina. Por quê? Eu quero abraçar os meus amigos, quero abraçar os meus irmãos, os meus pais, os meus velhinhos aí, que eu tenho bastante velhinho na família. Eu tenho pessoas com mais de 100 anos na minha família, né? Eu tenho a minha bisavó aí, tá viva, forte, firme com o Senhor, orando por mim. E por que não eu não me vacinar para dar um grande abraço nela, sentir o cheirinho dela bem perto de mim? Não quero abraçar ninguém de máscara, quero olhar nos olhos da pessoa e encontrar o sorriso pelo recebimento do abraço. E isso é legal e é muito gostoso. E eu queria aproveitar aí para te chamar para junto comigo aqui em 1 Samuel 17, aquela batalha épica entre Davi e Golias, o filisteu, o tal gigante que desafiou o exército de Israel, o tal do Golias, né? Quando se fala nessa batalha, nós já visualizamos uma criança com algumas pedrinhas na sua mão, né? Mas antes de tudo isso, ele já cuidava das ovelhas de seu pai. Um trabalho muito árduo, muito difícil, mas que ele deveria cuidar das suas ovelhas do pai, né? Do seu pai, enquanto os seus irmãos eram soldados preparados e principalmente tinham manejo de armas daquela época, espadas, né? Lanças e outras mais. E eles sabiam muito bem manejá-las, enquanto Davi, somente com um cajado, cuidava das ovelhas do pai dele. O legal é você lembrar que Davi, com aquele cajado, matou urso e leões para proteger as ovelhas de seu pai. Em 1 Samuel 17:8 diz assim: Golias parou e gritou à tropa inteira de Israel, ao exército todo de Israel, e disse: por que vocês estão se posicionando na batalha? Eu achei legal, porque eu comecei a estudar essa história de Golias e Davi, e comecei a encontrar muitas coisas que talvez eu não tinha visto. Primeiro aqui há um posicionamento de Golias perante ao exército de Israel, ao exército de Deus vivo. 2020 foi exatamente assim. Um gigante se fez perante nós e tivemos que tomar uma posição. Golias era a parte ruim da batalha. Golias estava vindo de frente contra a vida do exército de Deus, o exército de Israel. E Golias desafiava totalmente o exército por ser muito forte e grande, por ser um cara muito preparado, onde ninguém até aquele tempo havia chegado a encostar em Golias. Então Golias desafiou o exército gritando. Ele não falou, ele gritou para que todo o exército, toda a tropa que estava ali perante ele, à frente dele, ouvisse. Porque vocês estão se posicionando para a batalha. Incrivelmente o exército ia e sofria com o Golias, o grande Golias. O exército do Golias, dos filisteus, só tinha o Golias, porque mais ninguém batalhava, porque o povo ia contra o exército dos filisteus e o Golias destruía. No versículo de 1 Samuel 17:36 diz assim: Davi
disse a Saul: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu, esse tal de Golias, desafiou o exército de Deus vivo. Davi, até aí, Davi foi escolhido por Deus, né? Foram à casa de Jessé procurar os filhos escolhidos por Deus para lutar contra Davi. E o Senhor mandou aquele profeta ir até a casa de Jessé, escolher um. Chegando lá, Jessé já de pronto foi apresentando seus filhos guerreiros. Como que foi com você em 2020? Quando o vírus bateu de frente com você, o que você pensou? Que você poderia vencer esse vírus sozinho? Que porque você tinha habilidades, porque você tinha manejo das situações, você poderia ir de frente, de encontro com esse vírus? Exatamente a batalha de Davi e Golias é o que você pode estar vivendo agora, neste momento. Você não deve, de maneira alguma, confrontar aquilo que você não pode confrontar sem a autoridade e a permissão de Deus. Exatamente com Davi. Deus escolheu Davi, o menor, o pastor de ovelhas, para lutar e destruir o filisteu. Engraçado que Jessé, com seus filhos guerreiros, começou a apresentar ao profeta: aqui está meu filho ciclano e fulano, é meu filho tal, e do nada, o profeta dizia a Jessé: não é uma bloqueada no vídeo, mas eu retornei, e voltou a dizer: esse filho aqui, ele é bom em espadas, esse aqui é bom em lanças, esse aqui é bom em flechas. E Jessé continuou apresentando seus filhos: esse é aquilo, e Davi lá cuidando das ovelhas do pai, que era o Jessé. Mas o profeta disse: não é esse. Por que eu estou querendo que você entenda ou reflita comigo a batalha de Davi e Golias? 2020 foi uma batalha comparada a Davi e Golias. Nós tivemos de frente com nossas vidas, os nossos parentes, amigos e irmãos, o tal do vírus chamado Covid. O gigante se posicionou perante as nossas vidas. Podemos ter habilidades imagináveis aí, diversas habilidades, mas pessoas foram contagiadas, tanto elas sendo atletas, pessoas de risco, e pessoas que você dizia: esse aí se não vai pegar o Covid não. Mas pegamos, fomos contagiados, alguns conseguiram ser curados, outros não. Permanece aí a existência dessa doença, do Covid. O filisteu está perante a você, e você achando que você, por ter habilidades, pode dizer: eu não vou assim fazer, ou não vou esperar, eu não vou ser contagiado. Ou talvez você se contagiou e teve o privilégio de ser curado pelo Covid, e se posiciona na maneira como o filisteu, achando que você pode gritar aos cantos da terra: eu não vou mais contagiar ninguém, ou vou ser contagiado por isso. A presença de Deus sobre a sua vida, ela é importante, como foi para Davi, como foi para o filisteu Golias, porque ele desafiou o exército achando que os deuses dele, aqueles que ele confiava, tinha mais poder do que o Deus de Israel. Mas o que Deus de Israel fez? Escolheu o menor, aquele que tinha habilidade de cuidar de ovelhas, aquele que nem sabia lidar com armas, de maneira alguma, não tinha habilidade nenhuma para a batalha como seus irmãos. Ele era utilizado para levar alimento aos seus irmãos nas batalhas. Olha só, pense bem nisso. Você pode se posicionar da maneira que Deus quer que você se posicione, não da maneira que você deseja. O vírus é como se fosse Golias perante você. Talvez você pense: mas eu penso assim, não vou mudar de opinião. Não tem problema para mim. Eu não quero te convencer de mudar de opinião. Quero te convencer que existe um Deus soberano, que esse sim pode vencer esse tal de Covid. E Ele está podendo nos dar uma nova chance com as pesquisas que foram feitas até aqui e com essa liberação dessa vacina.
Mas em seguida, no versículo 40, o Davi foi até Saul, aliás, no 36, e disse: ele desafiou o Deus do exército. Ele desafiou o Deus do exército de Israel. E eu vou até ele. Saul foi lá, olhou para Davi e falou: bom, se Deus mandou, vamos ver no que dá. Deus mandou, vamos ver no que dá. Coloca nele a minha armadura e dá a espada para ele e manda ele para a batalha. Davi ficou desajeitado por ser pequeno, muito pesada aquela armadura. E aquela espada, ele disse: não, pode tirar tudo, eu não vou com isso aqui não. Foi até no versículo 40 de Samuel. 1 Samuel 17:40 diz que em seguida pegou o seu cajado, foi até o riacho, escolheu as 5 pedras. Olha só, olha o detalhe. Escolheu. Uma escolha você tem que fazer. Não é simplesmente achar que você pode ou deve, e sim fazer, primeiramente, confiar em Deus. Davi confiou em Deus e foi até aquele riacho. Escolheu 5 pedrinhas, continuou com o seu cajado nas mãos. 5 pedrinhas lisas. O que isso quer dizer? 5 pedrinhas lisas. Geralmente, quando pegamos alguma coisa para utilizarmos como ferramentas, geralmente escolhemos coisas cortantes, coisas pontiagudas. E Davi escolheu 5 pedrinhas lisas, colocou em sua bolsa, diz o versículo 40. Colocou em sua bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do soldado Golias, o filisteu. Você talvez acha que você tem aquela força de poder ir para cima do Covid. Eu vou porque até aqui eu não fui contagiado, então não tenho problema nenhum. Eu andei pelas ruas sem máscara, eu fui em eventos onde as pessoas não utilizaram as determinações seguras e eu não fui contagiado. Meu amigo, pare de desafiar o gigante que está perante você sem a ordem, a permissão de Deus. Não faça isso. O Senhor está te dando o privilégio de ter uma vacina, pois na mente do cientista uma maneira de enganar o vírus e enfraquecer o vírus para que você e eu não morra. Então Davi, no versículo 17, 1 Samuel 17:43, Davi chegou em frente ao gigante, e o gigante novamente disse ao Davi. Então disse a Davi, o filisteu: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Lembra que Davi continuou com o cajado de pastor em suas mãos? Venha contra mim com pedaços de pau, por acaso eu sou um cão? E ele amaldiçoou a Davi, invocando os deuses dele lá, achando que Davi ia temer. No versículo 45 de 1 Samuel 17 diz assim: então disse Davi: você vem contra mim com espadas, com lanças e com dardos, mas vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. No versículo 48, quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, olha que lindo, olha que incrível. Este correu depressa para a linha de batalha. Davi não recuou quando o gigante veio para cima dele. Davi não recuou porque estava sob a autoridade de Deus. Foi escolhido por Deus, foi determinado por Deus para que Davi fosse até ele e lutasse contra ele. Mas o incrível é que todos aqueles ali diziam: ih, rapaz, isso aí não vai conseguir não. Uma criança, nós aqui com espadas, com dardos, com lanças, com toda a habilidade que temos, não conseguimos? Que esse Davi é maluco. Volta lá, vai cuidar das ovelhas, Davi. Mas Davi se colocou depressa perante a linha de batalha, de frente para o gigante. E no versículo 49 de 1 Samuel 17 diz que Davi retirou da sua sacolinha uma só pedra,
colocou em sua funda, girou, girou e girou, e lançou aquela pedra, e ela acertou na fonte, na testa do gigante. E em versículo 49 de 1 Samuel 17 diz que ela cravou na testa do gigante. O Senhor levou aquela pedra até o gigante e acertou bem no meio da testa do gigante. O gigante caiu e Davi foi lá, arrancou a cabeça do gigante com a espada do gigante. Se Davi não usou a espada do rei Saul, não usou a armadura, mas usou a espada do gigante. Exatamente aqui que eu quero chegar. Utilize a vacina, porque a vacina é um vírus do Covid que vai enganar o Covid para que ele tenha menos força e o seu corpo crie anticorpos para derrotá-lo. Davi utilizou a ordenança do Senhor, as armas que o Senhor deu a ele para derrubar o gigante. Eu quero que você reflita essa mensagem de hoje, de 1 Samuel 17. Você pode ler a história de Golias e Davi aí. Eu li alguns versículos e alguns detalhes da batalha a você. Eu li o versículo 8, 36, li o 40, eu li o 43, o 45, o 48 e o 49. Para que você entenda que não é um posicionamento humano essa liberação da vacina. É permissão de Deus. Ele colocou a ciência na cabeça do cientista para que ele estudasse o vírus e planejasse uma maneira de enganar o vírus para que ele seja destruído, mas a princípio enganado, para que o seu corpo crie anticorpos para quando o vírus ativar em você, ele já esteja fraco e não consiga fazer nada contra você. Não vim convencer você, tá bom, de ser vacinado. Vim convencer você de não desistir mediante as batalhas, se o Senhor estiver à frente. Se o Pai, nosso Deus, estiver à frente das suas batalhas, com certeza a vitória virá. Mas ele tem que estar na frente. Você se posicionar como Golias na frente do Deus de Israel, sua vitória será perdida. Não terá vitória. Tudo que você fizer, todas as suas habilidades, as suas armaduras, as suas armas, serão utilizadas contra você. Entende agora? Golias, gigante, forte, enorme, já tinha destruído diversos soldados no exército de Israel. Tinha uma espada do tamanho dele, com certeza. Mas uma criança, determinada por Deus, escolhida por Deus, chamada Davi, pastor de ovelhas, só tinha habilidade de agir com ovelhas. Então ele tinha um cajado nas mãos, algumas pedras que com certeza ele tinha essa habilidade para utilizar para cuidar das suas ovelhas ou afastar algum predador, né? Porque as pedras são para afastar. Ele utilizou para atingir. Talvez as pedras também atingissem alguns predadores. Mas diz aqui a história de Davi que ele lutou com leões, com urso e matou eles para defender as ovelhas. E assim o Senhor faz com você. Então, se surgir a oportunidade, você aí que está do outro lado, ou que vai ver esse vídeo mais à frente, de ser vacinado, vamos lá, gente. Não entre nessa de não vou vacinar por causa disso e daquilo outro, não. O Senhor está te dando a permissão, uma saída, para que você possa lutar contra o gigante desse Covid aí. Esse Covid ele destruiu muitas vidas em 2020. Eu tenho certeza que você perdeu algum amigo, ou alguém que você conhecia, ou até mesmo um artista, um cantor que você gostava muito, faleceu, morreu, porque brincou. O Covid, meu querido, é um vírus. E você tem que procurar obedecer às determinações da área da saúde. Não tem esse negócio de virar aquilo ou aquilo outro, não. O Senhor permitiu. Isso está acontecendo porque o Senhor permitiu. O vírus aconteceu porque o Senhor permitiu. É isso mesmo, Ele não é um Deus ruim, Ele está triste com você, ou Ele está magoado com você, então Ele permitiu que morresse muita gente. Não. O Senhor é Deus de justiça. E o vírus
é fruto do pecado, escolhido por algum homem, mas o Senhor novamente, está te dando a oportunidade de correção. Então eu quero te fazer aqui um convite para você entregar a sua vida a Jesus. Um convite para você deixar a sua vida na mão do Senhor, como Davi. Eu sei que você tem algumas habilidades, como os irmãos de Davi, os filhos de Jessé. Mas, se tiver sob a soberania do Senhor, eu tenho certeza que as suas habilidades, seja ela cuidar de ovelhas, seja ela ser um soldado de um exército, será bem concluída as suas batalhas. Mas se você estiver somente pensando nas suas habilidades como o ser humano que você é, eu vou te dizer, meu querido, que a sua batalha não será vencida por você. Porque essa terra ainda continua sob a soberania e a presença de Deus. Ele continua pairando sobre a terra. O Senhor continua com as suas misericórdias, renovando as suas forças todos os dias. Mas um dia isso cessará. Então, eu quero te convidar para esse ato de amor, essa entrega. Entrega a sua vida a Jesus. E se você se afastou, retorne para Cristo. E se você já tem a sua religião, ou acredita que a sua religião é suficiente, faça a experiência com Jesus. Eu não quero te convencer de deixar nada, e nem dizer que a sua religião, ou a sua fé, é menos ou mais que a minha. Só quero que você faça a experiência, esse ato de amor. Faz lá, depois você me procura e me diz se alguma coisa mudou, se foi diferente ou não. Diz, eu quero te convidar para esse ato de amor. Aproveitando aqui, eu quero também dizer a vocês que até aqui o Senhor tem me sustentado, tem me guardado, tem provido, tem me protegido na minha casa. Os meus familiares, alguns foram contagiados com o Covid e foram restaurados suas saúdes. Outros não foram, graças a Deus, mas têm sido guardados pelo Senhor. E os de risco da minha família, nenhum. Aliás, o meu sogro foi contagiado com Covid, mas foi curado em nome do Senhor Jesus. Temos algumas pessoas enfermas, estão em hospitais, pessoas escravizadas pelo pecado, pessoas oprimidas porque não sabem como fazer ou não têm a força que deveria ter, para lutar. E eu quero orar por você, eu quero solicitar ao Senhor, simplesmente eu quero entregar a minha vida, aquilo que o Senhor me permite viver, aquilo que o Senhor me dá por permissão dEle. Quero entregar em gratidão ao Senhor os seus pedidos. Eu quero solicitar ao Senhor que Ele possa abençoar sua casa, sua família, e que no tempo oportuno você possa ser vacinado e possa vir me dar um abraço, dizer muito obrigado por ter orado por mim. Eu também orei por você, olhando nos meus olhos, abraçando, sentindo o calor do corpo, sabe? O abraço, ele tem poder de muitas coisas. Eu ouvi essa semana que o abraço, ele pode mudar vidas, como Jesus muda as nossas vidas. Então, toma a vacina, tá bom? Eu vou orar por você e por todas as solicitações aqui de oração. Fecha os olhos aí, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque me permite neste momento trazer aqui talvez uma esperança da sua palavra para nossas vidas. A batalha de Davi e Golias tem diversas maneiras de ser colocada perante as nossas vidas. Eu senti, Senhor, de colocar a batalha de Davi e Golias desta maneira. Que essa mensagem possa alcançar os corações das pessoas e daqueles que estão sem esperança, Senhor. Que eles possam entender que se estiver sob a sua autoridade, a sua permissão, as batalhas serão vencidas. Obrigado, Senhor, porque primeiro serviu para mim essa mensagem de 1 Samuel 17. Muito obrigado, Senhor, porque esclareceu a mim o que devo assim fazer. Obrigado por continuar me permitindo falar do seu amor e continuar mudando a minha vida e o meu caráter. Continua transformando, Senhor, o meu caráter. Continua transformando a maneira de eu agir com os meus amigos e irmãos. Pai, temos diversos pedidos de oração. Pessoas enfermas, já com o diagnóstico de morte, Senhor. Por favor, Jesus, tem misericórdia de nós. Se for da tua vontade curar, cure-a. Se não for, Senhor, coloque em nossos corações o entendimento. Que
que tudo que acontece é de sua vontade, sua permissão, e que nós possamos entender, Senhor. Liberte os cativos, aqueles escravizados, oprimidos pelo mal, pelo pecado. Livre-os, Senhor. Abençoa os nossos pastores, os nossos irmãos, a minha família lá em Ubatuba, que estão a maioria, Senhor, enferma. Restaura a saúde deles, Senhor, porque também são soldados como Davi, lutando contra os filisteus, contra esse mundo cheio de pecado. As pessoas aí, Senhor, que estão ouvindo essa mensagem, ouvirão há algum tempo. Abençoe-os. Abençoa o prefeito de Sorocaba, a sua equipe, a prefeitura. Senhor, abençoa o presidente da república. Tem misericórdia desse homem, Senhor. Abençoa o nosso país, o nosso planeta. Necessitamos conhecer, reconhecer, nos arrependermos do nosso pecado e nos prostrarmos perante a Ti, Senhor, nos entregando nesse ato de amor. Abençoa os casamentos, Pai. Abençoa o meu casamento, os meus filhos. Desperta-os, Pai. Desperta a humanidade, essa nova geração, para lutarmos contra o pecado e levarmos o Senhor até eles, levarmos a sua mensagem até eles, o Filho de Deus, a ponte para chegar até o Senhor. Quem aceitar o Filho terá acesso ao Pai. É o melhor plano que o Senhor teve para nos salvar. Então, Senhor, convençam essas pessoas. Abençoa o Leque, o Elvis, Senhor, o André, esses soldados que estão perante ao exército vencendo o filisteu. Ajude-nos, Pai. Abençoa as equipes de saúde aí que estão lutando contra esse vírus e agora estão tendo a permissão, o privilégio de ser primeiramente vacinados. Que mal algum lhes aconteça, que não tenha, Senhor, nenhum tipo de reação contrária do objetivo dessa vacina. Desejamos a Ti, Senhor, honrar-Te com nossas vidas, então nos fortaleça. Continua nos ajudando, segurando em nossas mãos, nos mostrando aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, entendimento, aquilo que o Senhor deseja de nós. Abençoa os meus irmãos em Cristo que continuam louvando ao Senhor, entregando o seu tempo em cultuar-Te, Pai, em levar a Ti um culto agradável. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por esse tempo, por esse momento, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, porque és bom, mesmo eu sendo mal. Me perdoa mesmo eu cometendo insanidades contra Ti. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Quero agradecer a sua presença aqui. Nesse dia 20 de janeiro, aqui nós estivemos com a Francine, com a Mary, uma família que nós amamos, o Paulo. Paulo, que bom tê-lo aqui, meu querido. Que Deus te abençoe aí. O Paulo também trabalha na área da saúde. A Tati Munari e sua família, o Walter lá de Bragança Paulista. Que Deus possa ter abençoado vocês. Hoje nós trouxemos aqui a batalha de Davi e Golias, 1 Samuel 17, tá bom? E alguns versículos sobre a batalha. Que você possa ser abençoado por Deus e que Ele nos permita estarmos juntos mais uma vez, se for assim a vontade dEle. Que o Senhor possa ter entrado em seu coração, mostrado a você que os seus pedidos estão na mão dEle e que Ele possa fazer infinitamente mais do que você e eu imaginamos. Deus te abençoe, continue orando por mim, vou continuar orando por você. Não estou fazendo muitas lives como essa, porque é um horário de trabalho de todos, né? Mas quando o Senhor toca em meu coração, eu coloco aqui a minha vontade, né? Que é de falar do amor de Cristo perante essa rede social. Aí está o link para onde vai essa mensagem no canal do YouTube. Se caso você conhecer alguém que não tenha o Facebook, ele queira ouvir essa mensagem, direcione a ele esse link aí. Terá bastante mensagem lá nesse canal que foi criado pelo meu filho com a intenção de não de receber nada, mas com a intenção de a mensagem chegar a vocês. Deus abençoe a todos, um ótimo abraço, uma ótima semana aí, que Deus possa continuar com vocês, sendo o melhor de mim para vocês, ou o melhor da minha família também para vocês. Deus abençoe muito vocês e até o próximo encontro, se assim o Senhor permitir. Fiquem com Deus.